Hoje vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática, a divisão. Para isso, precisamos pensar nas mais diversas situações em que dividimos algo em quantidades iguais. Podem ser balas, bolinhas de gude ou até mesmo dinheiro. Pois bem, é o cálculo da divisão que nos permite aplicar esse conceito na prática, já que dividir é o mesmo que distribuir, repartir, separar ou partilhar. Para ilustrar melhor, podemos utilizar a seguinte situação. Imagine que você tem 4 figurinhas e quer dividi-las com seu melhor amigo. Pense que as figurinhas são 4. Você e seu amigo são 2. Temos, portanto, que dividir 4 por 2. O cálculo da divisão nos permite descobrir exatamente quantas figurinhas cada um de vocês irá ganhar. Vamos dividir as 4 figurinhas em 2 grupos iguais. Para chegar à quantidade correta, vamos distribuir as figurinhas entre vocês, até que acabem. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, temos as suas figurinhas e do lado direito, as de seu amigo. Distribuindo-as entre vocês, conseguimos separá-las em 2 partes iguais e cada um de vocês recebeu 2 figurinhas. Simples, não é? Essa situação pode ser representada em forma de cálculo da seguinte maneira. Quando armamos uma conta de dividir, temos que primeiramente observar cada um dos termos da divisão. O 4, neste caso, é o dividendo e o 2 é o divisor. Já sabemos que o 2 é o resultado desta conta. Outro termo para resultado é o quociente. Neste caso, essa divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Você pode agrupar também os objetos que quiser dividir da seguinte maneira. Vamos supor que você queira guardar suas figurinhas em envelopes. Desta vez, você tem 8 figurinhas e quer guardá-las em 4 envelopes. Como podemos separar as figurinhas? Para descobrir quantas figurinhas iremos colocar em cada envelope, uma maneira interessante é avaliar quantas vezes um determinado número cabe dentro de outro. Seguindo este raciocínio, eu lhe pergunto, quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 8? A palavra vezes nos lembra a multiplicação, que é a operação inversa da divisão. E é justamente isso. Qual número multiplicado por 4 apresenta como resultado o número 8? Descobriu? Muito bem! É o número 2! Podemos dizer, portanto, que o número 4 cabe 2 vezes dentro do 8. Assim, colocamos 2 figurinhas em cada envelope. E para ter certeza que sua conta de divisão está correta, tire a prova real, utilizando o cálculo da multiplicação. É só multiplicarmos a quantidade de figurinhas em cada envelope pela quantidade de envelopes. Portanto, se multiplicarmos o divisor pelo quociente, o resultado será o dividendo. Mas, se ao invés de 8 figurinhas, você tiver 9 para dividir entre os mesmos 4 envelopes? Por aproximação, qual o número que multiplicado por 4 apresenta um resultado próximo ao número 9? Sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 vezes 5 é igual a 10. Não temos 8 nem 10 figurinhas, temos 9. Então, se distribuirmos as figurinhas nos 4 envelopes, o que irá acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos colocar 8 figurinhas nos envelopes, distribuindo-as igualmente. Como você pode ver, sobrou uma figurinha. No cálculo, o 9 será o dividendo e o 4 será o divisor. Sabemos que o 4 cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 é igual a 8. Se subtrairmos 8 de 9, encontramos o resto.
Sempre que apresentar resto, consideramos que a divisão será não exata. Bom, turma, encerramos nossa aula por hoje. Lembrando que dividir e compartilhar pode ir além da matemática. Pense nisso quando for lanchar ou brincar com seus amigos, hein? Até mais! Agora sim, pessoal, é a professora Patrícia. Eu coloquei esse vídeo para vocês porque hoje nós vamos fazer a atividade de matemática do PET, volume 3. Nós vamos fazer 4 perguntas, páginas 36 até 40. E nessa aula nós vamos começar a estudar a divisão de números naturais, assim como vocês viram no vídeo que eu coloquei no início para vocês, bem explicadinho as ideias iniciais ali da divisão. Porque vocês estão começando a entender o que é a divisão agora, né? Divisão tem as palavrinhas-chave: dividir, compartilhar, distribuir. Sempre que tiver essas palavrinhas nos problemas, você sabe que a continha que você deve fazer é a conta de divisão. Então, dessa forma, o que ficou para a gente resumir? As situações em que uma quantidade é repartida em partes iguais são resolvidas com a operação da divisão. Na divisão, podemos trabalhar com ideias de repartir em partes iguais e medir quantos números cabem, como a gente viu no vídeo. Quanto cabe no 8, quanto cabe no 9, né, das figurinhas. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim, quando eu precisar calcular uma divisão, eu tenho que pensar também na multiplicação, para facilitar também a gente resolver a conta de divisão. Então, os termos da divisão, como nós vimos já no vídeo, são o dividendo, que é aquele número que eu vou distribuir, dividir, compartilhar, o divisor, o quociente e o resto quando eu faço aqui a subtração. Então, veja, a divisão ela envolve 3 operações: a multiplicação, a subtração e a própria divisão. Por isso que nós estudamos a divisão depois da subtração e depois da multiplicação, porque vocês já devem estar bem afiados nessas outras operações para poder compreender a divisão. Então, vamos às nossas atividades de hoje. No problema número 1, nós vamos ver aqui, a Helena tem 18 bombons em formato de coração e ela precisa reparti-los igualmente em 3 caixas. Quantos bombons ela vai colocar em cada caixa? Então, primeiro, vamos compreender o que está acontecendo. O que nós sabemos? A Helena fez 18 bombons, vai reparti-los igualmente em 3 caixas. São 18 bombons que estão aqui para distribuir em 3 caixas. Eu preciso que as caixas tenham a mesma quantidade de bombons. O que você quer saber? Quantos bombons devem ficar em cada caixa? Então, vamos planejar. Como a Helena quer distribuir igualmente 18 bombons em 3 caixas, ela deve efetuar a operação de divisão, dividindo 18 bombons por 3 caixas. Como que nós indicamos? Como que a gente escreve essa conta? Com esse símbolo aqui, que é o de dividir. Então, fica 18 dividido por 3. A gente lê da seguinte forma: 18 dividido por 3. Como que vamos executar essa conta? Fazer a continha. Nós podemos colocar, primeiro, 1 a 1 os bombons em cada caixa, até eles acabarem. Isso quando é uma quantidade pequena, igual de 18. E aí vai ficar dessa forma. Aqui já está colocado os bombons nas caixas. Vejam, ó. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Quantos bombons nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma quantidade de bombons em cada caixa. Ficou 6 bombons.
Aqui vocês vão completar, então, de acordo com o que foi representado aqui no desenho. Nós temos as 3 caixas com 6 bombons cada uma. Então, o número total de bombons, número de caixas, número de bombons em cada caixa e a divisão correspondente. Vocês vão escrever como que fica essa divisão. Vamos verificar. Agora, verificar é fazer a multiplicação, como nós aprendemos no vídeo do início da aula. Como são 3 caixas e 6 bombons em cada uma delas, nós temos 3 caixas vezes 6 bombons em cada caixa, totalizando 18, que já foi dado para nós lá no início do problema, que a Helena fez 18 bombons. Assim, 18 dividido por 3 é igual a 6 e o cálculo está, então, correto, porque não sobrou nenhum resto e deu o valor de bombons que foi indicado no início do problema, que foi 18. Como que a gente vai responder? A Helena vai colocar quantos bombons em cada caixa. Então, como vocês viram, eu preciso distribuir quando eu tenho uma conta de divisão. E é isso que nós vamos fazer aqui na pergunta 2. Para distribuir igualmente estes lápis em 2 caixas, quantos lápis você deve colocar em cada caixa? Vocês vão resolver esse probleminha da pergunta 2 do jeito que vocês preferirem, usando a estratégia que vocês quiserem. Você pode desenhar os lápis dentro da caixa, você pode colocar palitinho aqui contando embaixo. Aí, se você quiser fazer a conta para treinar, montar a conta, igual foi ensinado no início da aula, pode também. Primeira coisa que você precisa identificar é a quantidade de lápis que tem aqui na paletinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sabendo que eu tenho 8 lápis e 2 caixas, como que você vai fazer essa continha? A 3 é igual a 1, só que com uma outra situação, né? No terceiro ano azul da escola de Marta tem 20 meninos. Eles vão formar times de basquete para um torneio, sendo cada time formado por 5 jogadores. Quantos times serão formados? Vamos prestar atenção nos números que está sendo dado para nós nessa situação problema. Nós temos lá uma sala de terceiro ano com 20 meninos que vão formar times para o torneio de basquete. Quantos jogadores tem um time de basquete? 5 jogadores. Então, esses 20 meninos, para formar os 5 times, o time com 5 jogadores, como que vai ficar esses continhos? Vamos compreender, ó. Nós sabemos que são 20 meninos e cada time é formado por 5 jogadores. Então, 20 meninos para distribuir em times. Eu sei que cada time tem 5 jogadores. Percebe? Que eu não sei o número de times. Então, quantos times dá para formar com 20 meninos, sendo que grupos de 5... quantos grupos de 5 cabem em 20? Então, vamos lá. Para resolver essa situação, precisamos efetuar a divisão. 20 meninos dividido por 5 jogadores, para saber o valor referente aos times. Formamos um time de 5 jogadores, depois outro time de 5 jogadores e assim por diante até acabar com os 20 meninos nos times. Ficou assim, então, um time de 5, 2 times de 5, 3 times de 5, 4 times de 5 jogadores, terminando totalizando os 20 meninos que tinham na sala. Então, vamos completar aqui, ó. 20 meninos em grupos de 5 formam 4 grupos. 20 dividido por 5 dá quanto? Presta atenção na quantidade de times. Para verificar, se acertarmos a divisão, fazemos uma multiplicação. Então, fica assim, ó. 4 vezes o 20, 4 vezes o 5.
Ai, perdão, pessoal, já dei a resposta sem querer. 4 vezes o 5, o cálculo está correto. Qual que é o valor que dá? O 20. 20 meninos, que já foi dado para nós esse valor lá no início do problema. Para responder, serão formados quantos times de basquete? Já está dado aqui no início da execução do problema. Na 4, vocês vão completar as informações que estão faltando, de acordo com a operação da divisão. Então, vamos lá. Quantos grupos de 3 cabem em 9? Então, para fazer uma divisão, ó, eu sei que são 9 peixes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu preciso distribuir eles em grupos de 3. Quantos grupos de 3 cabem? 9. Aqui eu vou precisar da tabuada do 3, né? Que número que eu multiplico por 3 que dá 9? O 3. Então, 3 vezes o 3 é igual a 9. Aqui eu faço a subtração. 9 menos o 9 é igual a 0. Não tem resto. O resto deu 0. Então, quer dizer que essa divisão está exata. Não tem resto. É certinha essa conta, exata. Então, quantos grupos de 3 cabem em 9? Eu vou dividir o 9 por 3 e descobrir que cabem 3 grupos. Conferindo a multiplicação, 3 vezes o 3 é igual a 9. Certo, pessoal? Por hoje é só isso. Eu sei que é um assunto novo e podem surgir muitas dúvidas. Se vocês quiserem me mandar para fazer a correção ou perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição. Até amanhã, pessoal!